queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo de todo este momento. Vamos verificar qual o número e o objeto de conhecimento de nossa aula. Aula 10, o objeto de conhecimento, capitalismo industrial, financeiro e informacional, reordenando territórios, com detalhamento, capitalismo. Então, vamos lá dar início à nossa aula. A nossa aula de hoje traz um tema muito atual, que é o momento que vivemos. Isso porque o capitalismo, ele faz parte do nosso dia a dia e a maior parte dos países vive dentro desse sistema econômico. Então, essa imagem, o que tem relação com o capitalismo? Você já parou para pensar por que existem tantas lojas diferentes? Tantas marcas competindo e pessoas correndo de um lado para o outro nas grandes cidades? Por que alguns prédios luxuosos e outros têm casas simples ou ainda pessoas morando na rua? Tudo isso tem a ver com a ideia do capitalismo, que é o sistema que organiza a nossa economia. Quando eu digo a nossa, a economia do Brasil e a grande maioria dos países mundiais. Então, ele vai organizar o nosso espaço, a nossa economia e até mesmo a forma como os países interagem um com o outro. Então, hoje a gente vai entender um pouco mais de como é que esse sistema surgiu, como é que ele funciona nos dias de hoje e o que ele tem a ver realmente com o nosso dia a dia. Então, eu começo explicando para vocês o que é o capitalismo. Então, o capitalismo, ele vai ser um sistema econômico que organiza boa parte do mundo em que vivemos. Ele é baseado na propriedade privada, tá bom? Ou seja, propriedade privada, o que vai ser? Que aquela loja, que aquelas terras, que aquela fábrica tem um dono. E ainda, o principal objetivo do capitalismo vai ser o lucro. O que é o lucro no capitalismo atual? É a acumulação de riquezas, a acumulação de capital, tá ok? Então, e ainda que a gente verifica que a economia do capitalismo, ela funciona através da livre iniciativa, onde cada pessoa, cada empresário, ele pode abrir seu próprio negócio e ainda competir no mercado de trabalho, porque no mercado de trabalho, no mercado consumidor, isso porque o capitalismo permite essa concorrência, essa competição entre empresas. A gente pode analisar um pouco aí o que a gente conhece de comércio, por exemplo, e várias lojas vendem os mesmos produtos. Se uma loja só vendesse aquele único produto, então a gente não teria essa competição, a gente não teria esse livre comércio, tá? Então aí temos a competição porque várias empresas podem vender o mesmo produto, como temos diversas empresas que vendem celulares, tá bom? Várias marcas. Então, quais são os pilares do capitalismo? Quando estou falando de capitalismo, quais são as características que eu vou ter em mente? Propriedade privada dos meios de produção, a economia de mercado, o trabalho assalariado, ou seja, trabalhar para receber um valor, um capital, e ainda a acumulação desse capital, ok? Então, a gente vai verificar que esse sistema vai funcionar principalmente baseado nesses 4 pilares. Para a gente conseguir compreender o contexto, ou seja, como é que surgiu essa transição do sistema econômico anterior, no caso, feudalismo, para o capitalismo, a gente vai agora conversar com a professora Adriana de História, que vai trazer para a gente essa ideia de como que foi tendo a crise do feudalismo e iniciando o capitalismo. Acompanhem. Olá, eu sou a professora Adriana Cabral do Componente de História e estou aqui para trabalhar com vocês sobre a transição do feudalismo para o capitalismo. Então vamos ao século XIV para o XV, onde nós vamos ver lá na que a gente chama na Baixa Idade Média o surgimento então ali das cidades. E essas cidades elas vão começar então a movimentar principalmente aí o comércio e as feiras.
onde vamos começar a ter produtos que começam a ser vendidos e isso vai aquecer, então, o comércio no que a gente chama, então, de baixa Idade Média. Chegado, então, ao século XV, nós vamos ver, então, aí o mercantilismo vindo principalmente através das nações europeias, das monarquias nacionais, ligadas principalmente à França, à Inglaterra, Portugal e Espanha, que vão começar a fazer práticas mercantilistas, que são, então, o quê? Balança comercial favorável, protecionismo, tá certo? A proteção, então, de alguns dos seus produtos. E o que eles vão fazer? Eles vão sair da Europa e vão buscar colônias em outras localidades. É o período também, o quê? Das grandes navegações. Exatamente, por isso eu vou utilizar como exemplo, então, Portugal, que vem, então, fazer a colonização do Brasil. E do Brasil, o que eles vão tirar? Eles vão tirar produtos, tá certo? Para, então, vender lá em Portugal ou em toda a Europa, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, o pau-brasil e depois a gente tem também aí o sistema de mineração. Se formos falar, então, cronologicamente, começou, então, com a exploração do pau-brasil, depois nós temos aí a cana-de-açúcar e a mineração. Então, eu tiro produtos, né, ou metais preciosos, aquilo que eu preciso para levar, então, para o meu país. Chegado, então, aí o século XVII para o XVIII, nós vamos ver, então, o quê? Que acumularam tanto dinheiro que a Inglaterra, principalmente, ela vai fazer, então, a sua revolução industrial. Isso significa dizer que eles vão produzir, então, tá certo? Alguns produtos e vão vender para o mundo e principalmente para as suas colônias. Então, nós vamos ver o aparecimento exatamente do quê? Desse capitalismo, desse mundo, então, ligado à burguesia também. A gente vai dividir, então, a sociedade entre os burgueses e os proletários. E isso significa, então, dizer também que nós temos, a partir dessa revolução industrial, o quê? Inovações tecnológicas, porque nós vamos ter dinheiro suficiente para investir, então, nas inovações tecnológicas. Então, é o trem, é a luz elétrica, é o carvão, é o petróleo. Então, perceba que falar, então, sobre essa parte da transição do feudalismo para o capitalismo começa, então, lá no século XIV, tá certo? E continua até, então, o século XVIII. E, claro, a gente ainda fala sobre essas inovações, inclusive, nos dias atuais. Por quê? Porque nós estamos, então, dentro do capitalismo. Atingi o meu objetivo e, por aqui, então, a professora se despede. A partir, então, dessas palavras e desse contexto que a professora Adriana nos deixou, a gente pode, então, verificar como que surgiu o capitalismo, meio que formando uma linha do tempo. Começamos falando, então, do crescimento urbano e fim do feudalismo. Então, a gente vai passar por esse momento em que o feudalismo, que era o que estava em vigor, o mercantilismo, e passamos agora a verificar que as cidades estão crescendo, o comércio está sendo, né, cada vez mais incorporado e também desenvolvido. E isso foi possível por quê? Por causa das grandes navegações. A gente tinha, então, as grandes navegações, sendo esse o passo que faltava para os exploradores conhecerem novos territórios, como a América, a África e a Ásia, tendo nesses lugares, então, a possibilidade de extrair as riquezas desses locais, como o ouro, ou então desenvolver alguma atividade como a agricultura e desenvolver, então, o cultivo da cana-de-açúcar. Isso fez com que também as grandes navegações possibilitassem a expansão do comércio global. Isso porque o comércio que antes estava fechado naquele mundo que se conhecia, agora ele se tornou global, porque mais lugares se tem acesso. Então, os produtos podem sair de um país para o outro, de um continente para o outro também. Isso é importante porque esse processo de grandes navegações, de comércio, da expansão do comércio, faz com que se surja uma nova classe social, que é a chamada burguesia. A burguesia vai ser formada pelos comerciantes, pelos empresários, que o que eles mais querem é justamente obter o lucro, acumular capital, acumular riquezas. E isso faz com que o fato das grandes navegações, novos territórios sendo descobertos, o surgimento dessa classe comercial, a gente faz com que o território acabe se
reorganizando, tá ok? A reorganização do território vai ser possível, porque agora as relações não vão ser apenas de metrópole com colônia, agora são de países que produzem algo e outros que querem comprar esse algo. Então, há a exploração desses recursos e também do comércio. É importante a gente verificar esse surgimento, quais foram os andamentos que ele teve, porque o capitalismo ele foi mudando com o tempo. O próprio capitalismo comercial, que é a primeira fase do capitalismo, ele foi ganhando ali os ares de realmente a lógica capitalista. A gente vai verificar agora essas fases do capitalismo, iniciando pelo capitalismo comercial. Então, olha só, o capitalismo comercial, ele vai ser marcado entre os séculos XV até o século XVIII, é esse primeiro aqui que vocês observam, tá bom? A gente verifica ainda que ele estava focado no comércio marítimo, principalmente na exploração colonial. Os países europeus queriam o quê? Acumular riquezas com o mercantilismo. Então, dominando as rotas comerciais, exploravam metais preciosos e participavam do tráfico de escravizados. Depois veio o quê? Com essa acumulação, lembra que a professora Adriana colocou? Com a acumulação de riquezas, foi possível a revolução industrial surgir. E a partir daí a gente tem a segunda fase do capitalismo, chamado capitalismo industrial, que vai do século XVIII até o século XIX. A produção passou a ser feita nas fábricas com o uso de máquinas e o trabalho assalariado se espalhou. As cidades cresceram, surge também uma nova classe social, essas pessoas que trabalham para a indústria, as pessoas que trabalham em busca de um salário. Então surge a classe proletariada, ok? Formada principalmente, como eu já falei, por trabalhadores da indústria. Já no final do século XIX ao final do século XX, a gente chega ao capitalismo financeiro, onde surgiu o sistema bancário, as bolsas de valores e o crédito passaram a controlar grande parte da economia. Foi ainda quando cresceram as multinacionais e também as grandes corporações. A gente passa, então, para o momento atual do capitalismo, aonde vivemos no capitalismo informacional, tá? Que é do século XXI, que é baseado em tecnologia, em dados, em globalização, e as empresas de tecnologia, como as Big Techs, dominam o mercado. E aí a informação e a inovação são os maiores valores da economia atual. E aí a gente passa a falar agora das características, então, do capitalismo, começando pela propriedade privada dos meios de produção. Tá? Isso significa que quem tem as fábricas, que quem tem as terras, quem tem as máquinas, ou ainda quem tem o comércio, são pessoas ou empresas privadas. Então, pertence a um grupo ou a alguém. Então, propriedade privada dos meios de produção. A fábrica possui máquinas. Aquele espaço, ele foi alugado, ele foi comprado por alguém. Esse mesmo alguém despendeu dinheiro para poder construir a fábrica, comprar os maquinários, contratar as pessoas que lá vão trabalhar, comprar a matéria-prima que vai ser transformada num produto final. Então, tudo isso tem um dono, ele é uma propriedade privada e ainda de se produzir algo. Exemplo, uma fazenda de soja usada para exportação pertence a uma família ou a uma empresa, tá ok? Isso quer dizer que essa família, ou essa empresa, é que decidem o que vão usar e como que vão explorar o lucro. Na sequência, a gente vê o próprio lucro, que é a principal característica do objetivo. As empresas não produzem apenas para atender uma necessidade, mas para ganhar mais do que gastam. Ganhar mais do que gastam para continuar crescendo. Então, a gente verifica que o exemplo que está aí para vocês, que é uma indústria de roupas, ela vai vender cada peça por um valor maior do que custou produzi-la, porque seu objetivo é ter lucro e continuar crescendo no mercado. Então, digamos que para produzir uma blusa, aquela empresa gasta por blusa
R$ 15. Então, ela vai vender aquela blusa acima do valor de R$ 15. Passamos agora a uma historinha que vai trazer para vocês a ideia de propriedade privada. Então, a gente tem aqui nesse cenário um fazendeiro, alguém que comprou terras e está aí fazendo a sua plantação. A ideia dele é a seguinte: com essa terra, posso alimentar muitas pessoas. Ele pode alimentar a própria família, né, aquela agricultura de subsistência, como ainda pode alimentar outras pessoas que ele considerar que deve fazê-lo. Mas aí alguém ouviu o que ele falou e ele pensa diferente. Ou podemos cercá-la e vender os alimentos por um bom preço. Então, olha só, a ideia dele não é dar, e sim vender. Vender para ganhar, vender para lucrar. E aí surge uma dúvida: mas e quem não pode pagar? Quem não puder comprar, quem não tem dinheiro para comprar esse produto, o que vai fazer? Qual é a resposta desse vizinho? Seria então: bem-vindo ao capitalismo, né? Porque a fazenda tem um dono e o dono que decide o que vai fazer com a sua plantação, com o seu produto. Então, ele quer vender o produto dele para estar dentro da lógica capitalista, tá bom? Então, por isso que ele diz: bem-vindo ao capitalismo. Passamos agora a outra característica do capitalismo, que é a livre concorrência. Isso significa que as empresas disputam entre si para conquistar clientes. Então, o que elas vão fazer? Elas vão oferecer seus produtos com preços melhores, ou ainda esses produtos vão ter uma qualidade diferenciada, ou vão fazer promoções para conseguirem vender o seu produto e conseguir clientes. Um exemplo são esses aplicativos de entrega, que eles vão competir dando ali a possibilidade de te dar desconto, um frete grátis, compre um, leve dois. Então, ele vai te dar possibilidades. Ele vai estar concorrendo com outras empresas que vendem o mesmo produto. Então, ele precisa oferecer, né, a melhor proposta para o consumidor. Na sequência, a gente tem o trabalhador assalariado. A maioria das pessoas vende a sua força de trabalho em troca de um salário. A sua força de trabalho pode ser a sua força física, pode ser a sua força mental, né? E no final do período em que ela trabalhou, ela recebe um salário. Então, temos o trabalho assalariado. Um operador de caixa de supermercado, ele acaba... ele cumpre a sua jornada, certo? Passa ali o dia, passa as compras, confere o caixa, cliente após cliente, e no final do mês, que essa rotina dele se repete, ele vai receber o quê? O seu pagamento. Então, é isso que é o sistema capitalista. Na sequência, a gente verifica a economia de mercado. O que é a economia de mercado? É que no capitalismo, as decisões sobre o que produzir, quanto cobrar e o que comprar são tomadas por empresas e consumidores. Então, as decisões de produção e consumo, o que produzir, quanto produzir, para quem vender, para onde enviar esse produto, é feita pela empresa que está produzindo aquele produto. E também o próprio consumidor informa o que ele tem necessidade. E as empresas vão tentar atender aquela necessidade e lucrar em cima disso. Na sequência, a gente tem a lei da oferta e da procura. Essa é muito interessante vocês prestarem atenção, porque dentro do capitalismo funciona essa regra, né? A lei da oferta e da procura. Ela ajuda a explicar por que os preços sobem ou descem. Quando há alta demanda, né, por um determinado produto, ou seja, quando muitas pessoas querem aquele produto, no entanto, aquele produto tem pouco no mercado, ou seja, muita gente quer alguma coisa e aquele algo tem pouco, os preços sobem. Quando a oferta, ou seja, quando tem muito do mesmo produto, mas nem todo mundo procura, poucas pessoas procuram, aí os preços caem. O exemplo que eu trouxe para vocês é dos ovos de chocolate durante o período da Páscoa. Por quê? É um produto que nem sempre está no mercado, somente no período da Páscoa, e quando ele vem,
as pessoas têm o desejo de consumir aquele produto, de presentear alguém com aquele mesmo produto. Isso faz com que esses ovos de chocolate, durante a Páscoa, tenham um valor elevado, porque ele nem sempre está em oferta, e quando está em oferta, muita gente procura. Então, ele tem uma alta demanda, ok? Passamos agora a falar sobre globalização. A globalização, o que ela é? Ela é algo do capitalismo. Ela permitiu que o capitalismo acontecesse e o capitalismo integrou a globalização no nosso dia a dia. Isso porque fez com que o mundo ficasse cada vez mais conectado. Temos produtos, né, de diversos países dentro de um outro. Temos diversos produtos que possuem peças soltas de diversos outros países. Por exemplo, o avião. Cada parte do avião é produzido em um país, mas ele é dirigido a um único país que monta todo aquele meio de transporte. O dinheiro circula, né, as bolsas de valores, as informações, aqui informações gerais, informações acadêmicas, informações quanto a fofocas, quanto a artistas, quanto a notícias que acontecem. Então, elas circulam hoje cada vez mais rapidamente. E isso faz com que haja essa integração econômica e cultural entre os diversos países. O exemplo do celular fabricado na China. Ele vai ser vendido no Brasil, no entanto, ele possui aplicativos dos Estados Unidos. Olha só como um mesmo produto envolve diversos outros países. Junto com isso, acontece o que chamamos de reordenamento territorial. Os espaços geográficos, como florestas, campos e cidades, são modificados para atender às necessidades econômicas, certo? A gente continua dizendo que um exemplo é o desmatamento da Amazônia, que muitas vezes ocorre para abrir espaço para o quê? Para a agropecuária. Então, voltada para exportação, como a criação de gado, o cultivo de soja. Isso mostra como o capitalismo transforma o espaço, né, para gerar lucro. E a gente segue falando da desigualdade social no capitalismo, que acontece, né, que acaba sendo uma consequência negativa. Isso porque o que seria essa desigualdade no capitalismo? Seria que a riqueza e a oportunidade concentradas em poucas mãos. Então, poucos têm acesso a essas riquezas e essas oportunidades de acumular capital, certo? Então, no capitalismo, nem todos têm as mesmas oportunidades. Porque quem tem dinheiro pode investir. E enriquecer por consequência mais. E quem não tem, será que vai conseguir investir? Muitas das vezes acaba vivendo com certa dificuldade. Então isso acontece porque, como eu já falei, quem tem dinheiro pode investir, lucrar cada vez mais, enquanto quem depende apenas do salário precisa batalhar muito mais para viver e enfrentando cada vez mais dificuldades. Passamos então a falar que essa situação ela gera diversas desigualdades sociais que vão aparecer em diversos aspectos no nosso dia a dia. Por exemplo, entre ricos e pobres. Temos pessoas então que vão ter condições de ter um bom lugar, aonde esse local de moradia tem espaços de lazer, tem um local para estacionamento adequado, as ruas são bem planejadas, o seu espaço de convivência é bem definido, diferente de outros que vão morar em lugares irregulares, aonde ruas horas são estreitas, horas são mais largas. A hora tem muitas escadas e não pode passar um meio de transporte, uma moto, um carro, ou hora pode ter ali um mínimo acesso. Nem todos o sistema de assistência pública acaba chegando até eles. Então, nós temos diferenças entre os ricos e pobres. Quem conseguiu acumular dinheiro, capital, e quem não. Ainda, entre quem estuda em escola pública e quem estuda em escola privada. Temos aí imagens para poder comparar. Na primeira imagem, temos uma escola onde a iluminação não é tão boa, a gente pode perceber pela foto que está escura essa sala de aula, é um ventilador que faz com que haja uma circulação de ar, fazendo com que não fique tão quente desse espaço. As carteiras são carteiras de mesa e elas estão rabiscadas, não há aí um suporte diferenciado para a educação. Já na outra imagem, a gente tem um espaço limpo, um espaço iluminado, temos ali, por mais que não dê para ver completamente, mas temos
temos uma professora utilizando um corpo de esqueleto para apresentar a sua matéria e os alunos participando dessa aula, né? Eles estão aí com seus cadernos e canetas fazendo seus apontamentos. Então, há uma diferença também entre escola pública e privada. Entre bairros bem estruturados e as favelas, vão ter áreas verdes nos espaços bem estruturados, áreas de lazer, área de coletividade, enquanto nos espaços de favela ou moradias irregulares, esses espaços não existem ou são mínimos. Ainda, como é que ocorre? Ela vai ocorrer porque a desigualdade no capitalismo acontece principalmente porque uma pequena parte da população acumula capital, enquanto a maioria tem acesso limitado a bens e serviços básicos. Então, quem tem capital pode ter o carro próprio, um carro de luxo. Quem não consegue acumular esse capital tem que utilizar o meio de transporte coletivo. Por mais que todo mês ele receba seu dinheiro, seu salário, não é o suficiente para ele ter o seu próprio meio de transporte. Continuando ainda, a diferença entre escolas públicas e privadas que eu já coloquei, e aí as favelas e bairros planejados também seriam um exemplo dessa desigualdade social que o capitalismo acaba desenvolvendo. O capitalismo ele também vai ser marcado pela inovação constante. As empresas estão sempre lançando novos produtos, serviços e tecnologias para se destacar no mercado e conquistar cada vez mais consumidores. Então, lembra lá do que eu falei. Elas precisam fazer com que seus consumidores estejam sempre interessados. Para ficar sempre interessados, elas precisam inovar. E muitas empresas vendem o mesmo produto. Então, elas acabam competindo entre si. Exemplo, novos modelos de celulares todo o ano, né? A gente tem celulares que todo ano é lançado um modelo. Então, a gente tem o telefone 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai. Todo ano acaba demandando um novo produto ao mercado. Na sequência, a gente verifica que essa competição entre empresas impulsiona o desenvolvimento, mas nem todo mundo consegue aproveitar essas novidades da mesma forma. Isso porque os benefícios de progresso tecnológico não são transmitidos igualmente, tá? Muita gente, por exemplo, não tem acesso à internet. Ainda uma internet de qualidade. E isso acaba, por exemplo, dentro do estudo, impossibilitando que todos tenham acesso a uma educação, ou a outros serviços digitais. Então, mesmo que a inovação acabe avançando, as desigualdades continuam e até mesmo aumentam. E aí a gente parte para falar sobre as vantagens e as desvantagens do capitalismo. Isso porque a gente verifica que, como vantagem ao estímulo, à inovação, ou seja, sempre com novos produtos para aquele mercado consumidor, para fazer com que meus produtos continuem vendendo e eu continue lucrando. E tendo essa ideia de empreendedorismo, ou seja, atender a uma necessidade do mercado, mas lucrando em cima dessa necessidade. Uma ampla variedade de produtos, a gente tem a possibilidade de comprar quase tudo pronto e cada vez mais chega algum produto diferente. E ainda facilitar também na oferta de serviços. Cada vez mais diferentes tipos de serviços são oferecidos e você acaba tendo a possibilidade de comprar aquele produto, de também ter acesso àquele serviço. Tudo isso graças ao desenvolvimento tecnológico, porque há sempre uma acumulação de capital, então há um desenvolvimento da indústria, há um desenvolvimento da tecnologia, então cada vez mais estamos avançando. No entanto, nem tudo é vantagem no capitalismo. Isso porque ele faz com que haja e amplie essa desigualdade social e exclusão. Quem não tem capital não pode acabar comprando determinado produto e acaba sendo excluído socialmente. Né? Para poder produzir algo, eu tenho que tirar essa matéria-prima de algum lugar. Quando eu vou tirar essa matéria-prima, dependendo de como eu retiro, né?
qual é o meu modo de trabalho para obter aquela matéria-prima, eu posso acabar degradando o meio ambiente. E ainda tem as crises econômicas cíclicas. Isso mostra que se há uma crise em um determinado local, essa crise pode se expandir para outros lugares do mundo. E isso faz com que haja um desemprego não só no país, mas isso funcione como uma cadeia. Então, um país entre crise, outros países que mantêm relações econômicas com aquele, acaba tendo também uma crise econômica, e aí todos os países entram em crise econômica. Quando um país está dentro desse estágio, ele acaba tendo menos dinheiro dentro da sua economia circulando, por consequência, acaba tendo uma diminuição nos números na oferta de trabalho. Então, a gente verifica que o capitalismo ele vai ter suas vantagens, mas também tem muitas desvantagens que a gente precisa equilibrar. Finalizamos aqui, então, mais uma aula de geografia.